Amém? Eu vou ler novamente esse texto, porque nós precisamos ter o real conhecimento do texto e o real entendimento desse texto, para que a gente possa sair daqui diferente de quando nós entramos. Verso 27. Ó Jacó, como podes dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu, não entendeu. O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. Ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e eu quero que vocês me respondam com sinceridade. Levanta a mão se você estiver cansado. Levanta a mão se você estiver desanimado. Levanta a mão se você estiver preocupado, angustiado, desesperançado. Essas perguntas, elas parecem perguntas retóricas, mas elas falam conosco, elas mexem no mais profundo do nosso ser, porque nós somos humanos, somos pessoas de carne e osso, e nós cansamos, nós desanimamos, nós às vezes diminuímos o nosso ritmo, às vezes nós até paramos. E nós que somos cristãos, muitas vezes nós somos ensinados que nós somos indestrutíveis, que nós somos imparáveis, que nós somos pessoas que nunca se cansam, nunca perdem as forças, nunca perdem as esperanças, nunca duvidam. E nós sabemos que por vezes não é isso que acontece, né? A realidade, ela é outra, a teoria na prática, ela é bem diferente daquilo que muitas vezes é pregado. A palavra, ela afirma que nós, realmente no Senhor, nós faremos proezas, não é? Que tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas o Senhor, Ele sabe que, de vez em quando, nós vamos precisar de tempo na presença dEle para recarregar as nossas baterias. Eu queria continuar falando a respeito do que eu falei na outra semana sobre o conhecimento do santo. Porque um povo que conhece o seu Deus, ele é um povo que mesmo cansado, consegue receber do Senhor tudo aquilo que precisa para continuar marchando, para continuar indo em frente, para continuar buscando, para continuar conquistando, para continuar avançando, mesmo cansados, mesmo desanimados, mesmo duvidosos. Aqueles que conhecem ao Senhor têm condições de atravessar a linha de chegada e serem vitoriosos, amém? Mas para isso nós precisamos conhecer o nosso Deus, conhecer esse Deus que é um Deus que não se cansa, que nunca se cansa, que nunca fica fadigado, que nunca fica desanimado, um Deus que nunca perde o controle, um Deus que nunca deixa de estar no trono, um Deus que criou todas as coisas e continua sustentando essas coisas através da palavra do seu poder. Se nós conhecermos esse Deus, nós podemos ser imitadores dele, discípulos dele, e quando as coisas elas não estiverem muito boas para nós, nós sabemos que nele nós conseguimos encontrar tudo aquilo que precisamos para avançar, para dar um passo a mais, para dar, não é, um pouquinho mais de cada um de nós e irmos uma milha atrás de outra milha. Vocês sabem qual é o lema do Alcoólicos Anônimos? Só mais um dia. E eles têm uma oração que diz: Senhor, me ajuda a vencer somente mais um dia. E no outro dia, a luta vem, o cansaço vem, a tentação vem, e eles oram: Senhor, me ajuda a vencer mais um dia. E Jesus mesmo ensinou isso para nós. Ele disse: basta a cada dia o seu próprio mal. A Bíblia também diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, porque depois de uma tempestade sempre vem a bonança. Então, nós não podemos
de forma alguma, espiritualizar todas as coisas, não é? E nós precisamos ser sinceros. Muitas vezes nós estamos cansados, faz parte da vida. Cansados, às vezes, dos problemas, cansados das situações, cansados das pessoas, muitas vezes cansados da família, cansados do trabalho, cansados das dificuldades, às vezes cansados das enfermidades e das doenças, cansados da oposição do diabo, cansados das injustiças. Às vezes a pressão ela vem sobre nós e nós ficamos um pouco abatidos. Mas se nós conhecermos a Deus, nós temos total condição de ir em frente, de continuar a nossa caminhada de forma vitoriosa. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês também podem vencê-lo. Tenham bom ânimo. Então nessa manhã eu gostaria que você saísse daqui com ânimo. Eu gostaria que você saísse daqui com força. Eu gostaria que você saísse daqui com coragem. Eu gostaria que você saísse daqui mesmo cansado, sabendo que no Senhor você pode renovar as suas forças. E você pode até mesmo voar com asas como águias. E nas mais altas alturas, estar na presença do Senhor e receber dEle tudo aquilo que você precisa para seguir em frente e ser vitorioso. Repara, homens de Deus, mulheres de Deus, através da Bíblia, nos dão exemplos de que, apesar de crerem, apesar de terem fé, apesar de estarem fazendo a obra do Senhor, de serem fiéis, muitos deles pensaram em desistir. Nós lembramos de Elias, obrigado, Márcio. Já estava trocando os profetas todos. De Elias, o Elias, ele depois de ter feito, chover fogo do céu, o fogo consumiu todo o holocausto, ter desafiado os profetas de Baal, ter ido contra Jezabel e contra o rei Acabe, ter sido um homem corajoso, ele fugiu da presença deles. Ele entrou numa caverna e ele pediu a morte para si. Ele falou: eu não aguento mais, só sobrei eu, Senhor, eu não quero mais viver. E Deus falou para ele: o que você faz aqui, Elias? Vem para fora, vem para a minha presença, vem me conhecer, vem se renovar em mim. Nós vemos Jeremias também querendo desistir, falou: é muito para mim, eu prego, eu vou, eu falo, eu bato na mesma tecla, eu profetizo, e esse povo não muda, E Deus teve que agir na vida dele para renovar as forças do profeta, para que ele continuasse firme no seu caminho, mas ele também queria desistir. Nós vemos muitas vezes as aflições vindo sobre homens de Deus, e eles cansados, mas o texto ele diz que é possível nós termos as nossas forças renovadas, amém? No Senhor. Então, se você está cansado, admita: eu estou cansado, eu estou duvidoso, eu estou desesperançado, me falta coragem nesse momento. E aí você vai para a presença do Senhor, lá no teu lugar secreto, e no secreto a palavra diz que Deus te responderá, amém? E Ele renovará as suas forças. É como você plugar o cabo do seu telemóvel na tomada, para que a bateria possa ser recarregada, e é isso que o Senhor faz conosco todos os dias, quando a gente vai para o secreto, ler a sua palavra, receber dele aquilo que a gente precisa, ser alimentado por ela e ser tocado pela presença do Senhor através da oração. O que Deus fez com Elias? Deus alimentou ele, enviou um corvo, para levar carne. Ele tinha água do ribeiro e Deus fez com que as forças dele ficassem renovadas através daquele alimento, tão renovadas que ele caminhou por dias e dias e dias e dias, somente com aquele alimento, com aquela refeição que ele havia feito. Amém? Eu gostaria de falar sobre 3 coisas dentro desse texto, e nós vamos passar pelos versículos, para nós compreendermos realmente aquilo que nós necessitamos para sairmos daqui renovados. Se você está cansado, você vai sair daqui renovado. Se você está sem coragem, vai sair daqui com coragem. Se você está duvidoso, você vai sair daqui com certeza. Se você está aí desesperançado, você vai ser atropelado pela esperança que vem de Deus. Ele vai impactar você de uma forma tão tremenda, que eu tenho certeza que você vai terminar esse ano aí com muita força, vai entrar o 2024 com mais força ainda, no nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos conhecer a Deus. O conhecimento
do santo. E essa seria então a parte 2 dessa ministração. E o texto, não é, que nós lemos, ele nos dá um tema: estou cansado, e agora? Estou cansado, e agora? Eu queria ler com vocês do 1 ao 11, mas nós vamos fazer isso aos pouquinhos. O primeiro ensinamento que eu recebo aqui, para que eu possa me revigorar no Senhor, é que eu preciso ter a certeza do seu poder, porque a fonte de consolo para a minha vida é essa certeza do poder de Deus. Nós não podemos, Deus pode. Para nós é difícil, para Ele não. Para nós é impossível, para Deus nada é impossível. Se eu conheço a Deus, eu tenho certeza do seu poder, e se eu tenho a certeza do seu poder, eu sou consolado. Amém? Vamos ler junto o texto? O texto diz o seguinte: consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus, falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe, os seus dias de luta acabaram, os seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Amém? E nós aqui vamos dar uma pausa e depois vamos continuar a leitura, porque nós precisamos ter essa convicção de que o Senhor, Ele liberta aqueles que estão cativos. Deus, Ele libertou esse povo que estava cativo na Babilônia, e Ele diz, consolem, consolem o povo, porque o cativeiro acabou. O cativeiro, ele acabou. Esse povo foi libertado por mim, por isso recebam a consolação. Vocês não são mais escravos, vocês agora são livres. E o que Jesus fez por nós ao morrer na cruz do Calvário? Ele nos tirou da escravidão, Ele nos tirou do reino do diabo que nos escravizava e nos levou para o reino do Filho do seu amor, o reino de luz, onde nós somos livres, amém? Por isso nós podemos receber essa consolação da parte de Deus. Se nós entendermos que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, e através da morte de Jesus, o poder da ressurreição veio sobre nós também, nós não estamos mais cativos, nós não somos mais prisioneiros, nós somos pessoas livres, e isso nos dá consolo. Então, se você veio aqui nessa manhã e você está cansado, ou você tem algum tipo de problema, leva esse consolo com você. Você não é mais escravo, você é livre, você não está mais amarrado, você agora tem liberdade, você não está mais preso, você pode, não é, se mover com desenvoltura, fazendo a vontade do Senhor e recebendo dEle tudo que você precisa para viver uma vida feliz, abençoada, abundante. As lutas acabaram, os pecados foram perdoados. Nós teremos ainda embates, claro, mas o Senhor, Ele está conosco. A palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós. E nós cantamos, Ele nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus, não somente o provedor, mas Ele também é o Senhor da batalha, o Senhor da guerra. Ele é a nossa bandeira, Ele é aquele que vai na nossa frente, o nosso general, aquele que comanda os seus exércitos. E deixa eu falar uma coisa para vocês, caso vocês não saibam, se você aceitou Jesus, você já é um soldado de Cristo, você já foi alistado, é compulsório. Você já está na frente de batalha, você já está no meio da luta, no meio da guerra, não pode olhar para trás. A Bíblia diz que nós não somos como aqueles que retrocedem, nós olhamos para frente, nós colocamos a mão no arado, não desistimos, não largamos, não paramos, olhamos para frente, para o autor e consumador da nossa fé e corremos a carreira que nos está proposta, amém? E o texto, ele continua nos dizendo, verso 5, que o Senhor revelaria a sua glória. E o Senhor fez isso através da pessoa de Jesus. Nós falamos na última pregação que só existe um caminho de se chegar a Deus, é através de Jesus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E aquele que vê a Jesus vê o Pai, portanto, Ele revelaria a sua glória. A Bíblia diz que Ele falou na antiguidade por meio dos seus profetas, mas hoje, nesses dias, Ele fala através do Filho. E Ele mandou um homem para isso. O texto diz, né, que Ele veio para aplainar os caminhos, para limpar os caminhos, para abater os montes, para nivelar os vales,
para abater os arrogantes e para exaltar os humildes. Esse homem é João Batista, e nós sabemos que ele veio preparando a vinda de Jesus. Jesus já veio, já conquistou para mim e para você esse consolo que nós tanto precisamos. Tanto precisamos. Você já chorou de desespero? Eu também já chorei. Você já emudeceu de pavor? Eu também já. Você já perdeu o foco? Não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, em que direção seguir? Eu também. E nessas horas a gente precisa olhar para o céu. Da onde que nos virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, eu não enxergo, mas eu confio. Senhor, eu não sei, mas eu continuo. Senhor, eu não estou compreendendo, mas eu creio. Senhor, não pescamos nada a noite toda, mas diante da Tua palavra, nós vamos jogar a rede novamente, porque nós cremos que uma grande colheita vai acontecer e o milagre que nós tanto esperamos irá também acontecer. Amém? Só que o verso 5 também nos fala o seguinte: a boca do Senhor falou. A boca do Senhor falou. Nessa tradução está dizendo o Senhor falou. Isso nos mostra a veracidade da sua palavra. Nós precisamos crer na Bíblia. Você quer consolo? Creia na Bíblia. Você quer consolo? Creia na palavra do Senhor. A Bíblia não contém a palavra do Senhor, a Bíblia é a palavra do Senhor. Ou seja, se a Bíblia está dizendo que Ele te consolará nos dias maus, receba esse consolo e creia que isso realmente é verdade. Não é só uma promessa, já é uma promessa concretizada. Já tome posse disso. Porque se você duvidar, você vai ser como o homem que Tiago descreve, aquele que vai agitado, como se estivesse sendo abatido pelas ondas do mar, vai ser jogado de um lado para o outro. Quem já foi jogado na praia de um lado para o outro, quando veio ondas fortes? Ou quando vieram? Eu também já fui. É bom, não é nada bom, não é? É desesperador. Então aquele que duvida é como esse homem, que está lá na beira da praia, sendo jogado de um lado para o outro. Não duvide, creia, receba esse consolo da parte do Senhor. O verso 9, mais à frente, vai nos dizer: ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite alto dos montes, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo, diga às cidades de Judá, o seu Deus está chegando. Olha só o que aconteceu em Jerusalém, quando Jesus, montado num burrinho, ele começou a entrar na cidade. As pessoas, elas começaram a se juntar, as pessoas começaram a fazer festa, e as pessoas gritavam: Hosana, Hosana, bendito que venha no nome do Senhor, Hosana nas alturas, não é? Por quê? Porque elas estavam vendo o Senhor chegando, o Salvador, aqueles que elas esperavam, estava chegando, materializado na frente delas. Eu e você precisamos acordar todos os dias, sabendo, o nosso Deus, Ele já veio para nós. Ele é conosco, Ele está presente em nossas vidas, Ele mora dentro de nós. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador para ficar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Através dele, a minha presença será com vocês. Por isso, nós precisamos gritar, não é? Muitas vezes, abrir nossa boca realmente, porque o Senhor falou. Creia na Bíblia. O Senhor disse, e vai acontecer, já está acontecendo. Todos os dias que nós estamos em situações complicadas e nós vamos para a presença do Senhor, nós recebemos aquele alívio, aquele consolo necessário. E isso nos faz tão bem. Amém? Vamos avançar para o segundo. Ou melhor, eu ainda tenho mais alguns versículos para compartilhar. Jeremias 1,12 diz: o Senhor me disse, você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus não mente, Deus é verdadeiro, Ele tem poder, e o poder dele faz com que a sua palavra se cumpra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele estará com você todos os dias, Ele consola você, Ele levanta você, Ele tira o cansaço de você, Ele dá um choque em você, Ele energiza você, para você continuar em frente, porque Ele vela pela sua palavra, para que ela se cumpra. E o verso 10 e o verso 11 vai dizer o seguinte: sim, Senhor soberano, vem com poder e com braço forte, governará. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Com o pastor Ele alimentará o seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços
e carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas com as suas crias. Você quer mais consolo do que isso? Você quer mais consolo do que isso? O Senhor soberano vem com poder, com braço forte e governará. Como pastor, ele alimentará o seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas com as suas crias. A segurança da presença de Deus. Nós precisamos ter essa segurança. Você quer consolo? Tenha a certeza que Ele é com você. Sua presença é com você. Ele vem com poder, com braço forte. Ele traz a sua recompensa consigo. Ele alimenta o seu rebanho. Ele conduz a cada uma das suas ovelhas. Ele pega pelo braço, junto ao seu coração. Se você está cansado, preocupado, desanimado, tenha certeza do seu poder e receba consolo nessa manhã. Eu queria ir para o segundo ponto, o segundo ensinamento que eu encontro aqui nesse texto, que é: se eu conheço a Deus, o conhecimento do Santo, Ele produz em mim uma certeza, mais uma certeza, que é a certeza da sua majestade. E se eu tenho certeza da majestade de Deus, eu tenho coragem, porque a certeza da sua majestade é fonte de coragem. Gente, nós cantamos, Ele nunca perdeu batalha, nós somos parte do seu exército. Para que ficar temeroso? Mas o temor vem, o medo vem, o pavor vem. Só que a gente olha para esse Deus poderoso que criou todas as coisas, e o pavor vai indo embora, o medo vai indo embora. Ele não nos deu o espírito de temor, Ele nos deu o espírito de fortaleza. Ele não nos deu o espírito de temor, Ele nos deu o espírito de coragem. Ele não nos deu o espírito de temor, Ele nos deu um espírito que nos faz sair daqui fortes, fortalecidos, para nós avançarmos. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não é o inferno que bate tentando derrubar as portas da igreja, é a igreja que avança para derrubar as portas do inferno. E nós fazemos isso também com as adversidades da nossa vida. E muitas vezes nós vamos ser feridos na batalha, mas não derrotados. O apóstolo Paulo diz que muitas vezes desanimados, mas ele não desistia. Muitas vezes eles passavam apertos, os apóstolos, mas eles seguiam em frente. Eles eram agredidos, eles continuavam. Eles eram presos, eles continuavam. Duvidavam deles, eles continuavam. Injuriavam eles, continuavam. Zombavam deles, continuavam. Porque eles sabiam em quem eles criam, e eles sabiam que esse Deus, esse Jesus que eles criam, era forte e continua sendo forte. Ele era ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Nós precisamos também crer nisso. O verso 12 dá uma descrição da grandeza de Deus. Olha só o que o verso 12 diz: quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas? Foi você? Fui eu? De maneira nenhuma, foi o Senhor que segurou os oceanos nas mãos. Gente, imagina essa cena. Quantos oceanos nós temos no mundo? Quantos litros e litros e litros de água existem nos mares e oceanos desse mundo? E Ele segurou nas suas mãos. Quem mediu os céus com os dedos, imagina medir com os dedos o universo. Nós temos uma ideia da Via Láctea, quantas outras galáxias existem. Quando a gente olha para o céu, a imensidão do céu, você imagina Deus contando. Esse Deus que a gente serve. Se você tem a noção desse poder, a coragem começa a brotar dentro do seu coração. Quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas? Mas o verso 13, juntamente com o 14, ele também vai nos dizer e descrever a sabedoria e a inteligência de Deus. Olha só, quem pode orientar o Espírito Santo? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou de conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Uma descrição da sabedoria e da inteligência de Deus. Nós não precisamos temer. Nós muitas vezes falhamos, a nossa sabedoria ela é falha. Nossa inteligência às vezes ela não é tão grande, às vezes ela é curta, às vezes, não é? Ela pode ser implementada, aumentada, mas às vezes nós
Como diz o inglês, we fall short. Às vezes nós não conseguimos chegar até onde deveríamos, mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Ele é grande, Ele é sábio, Ele é inteligente. Versos 14 a 17, ou melhor, 15 a 17. Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde, não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Gente, quantos quilos ou quantas toneladas pesa a terra? Às vezes a gente não consegue levantar, né? Um halteres, um dumbbell. Às vezes a gente vai tentar fazer uma musculaçãozinha ali e o nosso músculo fraqueja. As pessoas mais fortes, assim como o Jefferson, eu acho que consegue. Mas eu, às vezes, passo perrengue, passo dificuldade. Deus levanta a terra como se fosse um grão de areia. Se você tem noção desse poder, você não perde a coragem jamais. Olha só a descrição da sabedoria, ou melhor, da soberania divina. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para o holocausto digno do Senhor. Olha a descrição da singularidade de Deus, versos 18 em diante. A quem vocês podem comparar a Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro, enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses, pode escolher madeira que não apodrece, e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram, não entendem, estão surdos para a palavra de Deus, que lhe falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se assenta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles a sua tenda. Julga os poderosos do mundo, reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham. Quando sopra sobre eles, o vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Aqui a gente vê tanta coisa, imutabilidade de Deus, pré-existência de Deus, soberania de Deus. Aqui a gente vê tanto atributo de Deus. Quando você conhece esse Deus, não tem medo, não tem receio que sobreviva dentro do seu coração, porque a coragem começa a brotar. O Senhor começa a produzir uma coisa tremenda dentro de nós, que nos faz ir à frente, apesar dos pesares. Eu não estou dizendo que não vão vir dificuldades, que não vão vir situações desesperadoras, que não vão vir situações que tentam nos impedir de continuar vivendo, que não vão vir situações que são tristes, que nos vão fazer chorar. Mas quando a gente conhece esse Deus, a gente levanta a cabeça, a gente olha para a cruz, a gente renova as forças nele, a gente olha para o autor e consumador da nossa fé, a gente é fortalecido por ele, e a gente segue marchando, marchando e marchando, no nome de Jesus. Amém? Eu queria só ler de novo os versos 24 e 26, que diz assim, ou melhor, 26. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e da sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Olha o poder de Deus, olha a soberania de Deus. Ele criou as estrelas, Ele nomeou as estrelas, Ele chama as estrelas, e todas elas vêm, nenhuma delas deixa de vir e de obedecer. Diferente do ser humano, infelizmente. O Senhor nos criou, o Senhor nos deu uma filiação, o Senhor nos deu um novo nome, o Senhor nos deu uma nova natureza. O Senhor fez com que eu e você fôssemos adotados na sua família. O Senhor, Ele é Pai. O Senhor, Ele cuida. O Senhor, Ele prospera. O Senhor, Ele cura. O Senhor faz maravilhas. E muitas vezes Ele fala conosco e a gente se faz de surdo. A gente vira as costas, a gente não quer obedecer. Mas quando Ele chama as suas estrelas, cada uma pelo nome dela, elas vêm, elas obedecem. Que eu e você possamos fazer o mesmo. Eu gostaria de ir para o último ponto. Que quando nós conhecemos esse Deus, conhecimento do santo, se não está dando, pode deixar, Rebeca, não há problema. Senão o povo olha mais para você do que para mim. Está certo que você é mais atraente do que eu, né? Mas nós não estamos aqui para isso, né?
Terceiro ponto. A certeza do cuidado de Deus é fonte de descanso. Primeiro ponto, a certeza do cuidado de Deus é fonte de consolo. A certeza do poder de Deus é fonte de consolo. A certeza da majestade de Deus é fonte de coragem. Ele é poderoso, gente, ele não perdeu o controle, ele está sentado no trono, ele cuida de nós. Se ele criou tudo e sustenta tudo, para que a gente vai temer? Coragem, coragem. E o terceiro e último ponto, a certeza do cuidado de Deus é fonte de descanso. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. E aqui a gente entra nos versos que nós lemos no início. Eu quero ler de novo. A partir do 27. Ó Jacó. Como você pode dizer que o Senhor não vê o que se passa contigo? E eu creio que você já fez declarações como essa alguma vez. Eu já fiz. Eu conheço pessoas que até hoje, apesar delas irem nos cultos, muitas delas são católicas, irem na missa, ouvirem pregações, mensagens, às vezes irem em células, às vezes conversando comigo, várias e várias ocasiões, e elas falam coisas do tipo: eu não sei se Deus ouve as minhas orações. Eu não sei se Deus se importa com os meus problemas. Eu não sei se Deus está interessado em mim. Olha a pergunta que Deus faz para nós nessa manhã. Como você pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Como que você pode dizer? Às vezes nós estamos cansados, mas o Senhor está vendo. E Ele se importa. Às vezes nós estamos sobrecarregados, mas o Senhor está vendo. E Ele se importa. Às vezes nós estamos esmagados, mas o Senhor está vendo. Ele vê o que se passa e Ele se importa. Às vezes nós estamos que não podemos mais, à beira de desistirmos, mas o Senhor está vendo e Ele se importa. Eu estou aqui nessa manhã para ler esse versículo com vocês e para dizer: Ele está vendo e Ele se importa. Estou cansado, e agora? Agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu olho para o alto. Agora eu oro. Agora eu busco. Agora eu continuo seguindo o meu caminho com esperança, descansando no Senhor, porque a certeza do cuidado dele é fonte de descanso. Ele vê tudo o que se passa. Por exemplo, nesse momento, vocês estão olhando para mim. O que vocês estão vendo aqui na frente? Uma pessoa com um microfone na mão, um púlpito, uma bateria, um teclado, 2 televisões, esse púlpito maior. O que mais vocês conseguem enxergar? Só isso que está aqui. Eu estou olhando para vocês, eu consigo enxergar todos vocês, mais o pessoal da mídia, mais o pessoal lá de cima, a igreja toda praticamente. Mas também não é muito. Deus está lá em cima. Deus está, como nós lemos no texto, sentado acima dos círculos da terra. O Senhor está nas alturas, olhando aqui para baixo, procurando um coração fiel, para que Ele possa se mover e ajudar. O Senhor tem a visão completa, Ele vê o plano todo, Ele vê o que acontece aqui nessa igreja, o que acontece na igreja batista, o que acontece na igreja metodista, o que está acontecendo na igreja de São Paulo, o que está acontecendo na rua das lojas, em toda Jersey, na Europa, em todo o mundo. E Ele vê, e Ele se importa. Não é porque nós não vemos que Deus não vai fazer, não é porque nós não enxergamos que Deus não pode agir. Ele não é descuidado, Ele não é desatento, e muito menos Ele não é injusto. Verso 27. Ó Jacó, como você pode dizer que o Senhor não viu o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Ele não é injusto. Todos nós temos deveres, todos nós temos direitos. E se é direito seu, Deus se importa com o seu direito.
Continue buscando. Uma hora a resposta ela vai chegar. Verso 28, a parte A vai dizer: você não ouviu, não entendeu? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele cria, Ele sustenta, Ele é poderoso, Ele não perdeu as forças. O verso 28, a parte B diz: Ele nunca perde as forças, nem se cansa. Ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Se o Senhor não fez ainda, não está na hora. Não é porque Ele deixou de ter poder, não é porque Ele está cansado, não é porque Ele está dormindo, não é porque Ele está cochilando, não é porque Ele foi dar uma volta, uma curva, não é porque Ele está fazendo as compras do Natal, não é porque Ele tem outra coisa na sua agenda, é porque ainda talvez não seja a hora. Mas receba o descanso nessa manhã. Parte C do verso 28 diz o seguinte: ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Não é porque a gente não entende o seu agir que Ele não pode operar. Todas as vezes que as pessoas, ou melhor, a maioria das vezes que as pessoas chegavam perguntando coisas para Jesus, Jesus não respondia. A maioria das vezes que as pessoas indagavam Jesus querendo saber algo a respeito de algo, Jesus muitas vezes não respondia aquilo que elas estavam querendo saber, porque Ele não alimenta a nossa curiosidade, Ele simplesmente age em nosso benefício. E a Bíblia diz que todas as coisas elas acabam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes a gente quer saber por saber, a gente quer saber por causa da nossa curiosidade, mas porque Ele não responde às nossas curiosidades, não quer dizer que Ele não está agindo e que Ele não possa agir. Mas é normal a gente desanimar, é normal a gente ficar cansado durante a caminhada. O texto aqui ele diz no verso 30 que até mesmo os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Até os jovens que estão sentados ali em cima, eles se cansam. Tem alguns sentados aqui também. Tem alguns que já dobraram o cabo da Boa Esperança, igual eu, né? Mas até eles se cansam. Imagina nós, né? Antigamente eu ia jogar futebol e jogava todo dia, como os irmãos sabem, treinava e jogava. E estava novinho, no outro dia levantava novo. Hoje eu preciso de uma semana para recuperar. Toda vez que eu vou jogar bola lá com o Gustavo lá, eu preciso de uma semana. E às vezes eu ligo lá no grupo lá do WhatsApp, eu falo: essa semana não dá para mim, eu preciso de mais uma para continuar aqui me recuperando. Às vezes vira de 15 em 15, não é? Porque a gente se cansa mesmo. Até os jovens eles se cansam. Mas Deus é bom. E Ele nos ajuda, Ele é o bom pastor, e por meio da sua palavra Ele nos ensina, Ele nos anima, Ele dá força aos cansados, Ele dá vigor aos fracos, é o que diz o verso 29, dá força aos cansados e vigor aos fracos. Você está cansado? Receba força. Você está cansado? Receba vigor. Não é a margarina aquela que tem lá no Brasil, né? Não é a margarina vigor, é vigor mesmo, força, para você sair daqui, não é? Com um ânimo novo, um ânimo diferente. O Senhor, Ele não nos aflige com mais problemas. Ele não nos aflige com mais cansaço. Ele não nos dá mais trabalho. Ele não é tipo aquele manager que às vezes nós temos lá no trabalho, que a gente está cansado e ele vem com mais trabalho para nós. Às vezes a gente quer descansar e ele mete uma hora extra em cima da gente. Toma mais um part-time, faz mais isso, faz mais aquilo. E o salário, ó, né? Mas Ele coloca, o Senhor não faz isso. O Senhor, Ele promete ajuda, descanso e alívio. Olha o que diz Mateus 12, 20. Ele não quebrará o caniço rachado. Como eu gosto desse versículo. O Senhor não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, Ele fará que a justiça seja vitoriosa. Sabe o caniço quebrado? O Senhor não vai pisar para que ele quebre de uma vez, para que ele desapareça. A chama que já está fraca, Ele não vai assoprar para que ela apague. Ao contrário, Ele vai cuidar dela, Ele vai guardar ela, Ele vai proteger ela do vento, para que ela possa continuar queimando, e queimando, e queimando, e queimando. Mateus 11, 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A certeza da presença de Deus, do cuidado de Deus é fonte de descanso. Jesus disse: você está cansado, vem a mim. Você está cansado, vem a mim. Você está esgotado, vem a mim. Você está
desanimado, vem a mim, eu darei descanso. Amém? Estou cansado. Você também está? E agora? Agora a gente crê. Agora a gente busca. Agora a gente procura conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E Ele nos ajudará. Eu queria terminar lendo o Salmo 91, 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. A pergunta que fica é: você está habitando no esconderijo do Altíssimo? O texto é claro, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no abrigo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Não é todo mundo que pode dizer ao Senhor, é só quem está habitando no seu abrigo, no seu esconderijo, é só quem está descansando à sombra do Onipotente. Esse pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Isaías, para terminar, o último verso desse texto, do capítulo 40, diz o seguinte: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Leva essa palavra no nome de Jesus. Você está cansado? E agora? Agora espera no Senhor, porque quem espera no Senhor renova as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A gente poderia falar sobre a águia, mas daí vocês não iam aguentar. É muito tempo já de pregação, nós precisaríamos aí mais algum tempo, mais alguns minutos, mais algumas horas. Mas a águia, ela voa alto, ela voa altaneiramente. A águia, ela renova as suas plumagens, ela renova o seu bico, ela renova as suas garras, ela vai para um lugar alto e lá ela espera para que as coisas venham realmente acontecer. Deus faz isso conosco. Deus faz isso com aqueles que esperam nele. Então habite no seu esconderijo, descanse à sombra do Onipotente, porque Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é o nosso Deus em quem nós confiamos. Eu queria que o grupo de louvor viesse aqui, nós vamos cantar novamente a última canção, Jeová Jiré.